Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início à nossa terceira palestra, na verdade, nosso terceiro estudo sobre o livro do Apocalipse. E hoje a gente marcou excepcionalmente estarmos aqui reunidos às 16 horas por conta de outro evento nesse mesmo horário que nós temos aqui na igreja. Eu quero desde já agradecer a presença de todos vocês que vão entrando, tá certo? A gente vai dar sequência ao estudo no capítulo de número 1 do livro do Apocalipse, tá? Então, quero fazer uma oração nesse momento para que o Senhor nos direcione e nos faça compreender a sua palavra. Amém? Te damos graças, Senhor Deus, nesta tarde. Derrama sobre nós, Senhor Deus, a tua graça, a luz do teu entendimento, Senhor, do teu Espírito, para que venhamos entender, Pai, o teu propósito. Nos abençoa nesta tarde e que cada um que vai entrando, Senhor, vá, Senhor Deus, percebendo, Jesus, a importância de estarmos falando acerca de assuntos tão concernentes para as nossas vivências. Derrama do teu poder nesta tarde, nos desperta, prepara os nossos corações para ouvir a tua voz, Pai, no nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. No momento, os comentários estão desativados, mas quando for no final, eu vou abrir os comentários, tanto do Instagram como do Facebook, para dar um alô para todos vocês. Amém? Para a gente saudar a todos e a todas, tá bom? Então, eu só desliguei os comentários nesse momento por conta do vídeo, tá certo? Porque também esse vídeo eu estou colocando esse vídeo no YouTube, tá? Eu coloquei o primeiro, não coloquei o primeiro foi uma abertura na terça-feira, coloquei o de quinta e estou colocando esse hoje também, porque eu quero que fique registrado. Então, como vai para o YouTube, e aí eu desativei os comentários, mas no final, tá certo? Nós abriremos os canais de comentários e a gente dá um alô para quem está, né, estiver no final com a gente, tá? Então eu prometo fazer isso porque de certa forma também a gente interagir um pouco, tá? Então vamos dando sequência ao nosso estudo. Eu peço a vocês que fiquem com as suas Bíblias abertas. Isso aqui é um caráter de estudo realmente, de ensino, tá? Essa é a minha proposta, mas sem levar para aquela coisa muito engessada, né? Aquela coisa cansada. Não, eu quero ser bem dinâmico. A duração vai ser entre 50 minutos, 45, 50 minutos. Tanto é por isso que o estudo é sistemático, terça, quinta e sábado, tá bom? Então, Apocalipse capítulo 1, verso de número 5, tá? Verso de número 5 foi onde eu parei na quinta-feira. Capítulo 1, verso de número 5, a partir do verso 5, tá bom? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Verso 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
Bom, a gente, dando continuidade, a parte B do versículo 5, que diz: aquele que nos ama, aquele que nos ama. Ele está falando de Jesus. Aliás, Jesus está se referindo a ele, né? João está se referindo a Jesus, aquele que nos ama. Sabemos que o mundo, ele não valoriza o ser humano, né? Por mais que se tente, né, a ciência, por mais que haja essa discussão, o mundo não valoriza o homem como Deus valoriza o homem. Porque se o mundo valorizasse o homem, não teríamos guerras, né? Se o homem vale, quando eu digo o mundo, eu falo do sistema e falo da própria humanidade, né? Se a humanidade valorizasse o próprio homem, o seu semelhante, nós teríamos mais paz na terra. Mas o que nós vemos não é isso, né? Não há uma valoração da vida humana. Então, a vida humana está banalizada pelos homens, né? Porque eles mesmos se matam, eles mesmos se destroem, eles mesmos guerreiam entre si. Eles se escravizam, né? Um escraviza o outro, né? Um se utiliza do outro para sobrepor, para oprimir, né? Então, a própria desigualdade social revela justamente essa sobreposição do homem com relação ao outro e essa desvalorização, né? Essa falta de prestígio, onde as pessoas são o quê? São máquinas, são tidas como máquinas, né? No jogo político, tido como peças. Uma vez eu vi um político, uma autoridade, né, falando do jogo político e daqueles que votavam, dos cidadãos e das cidadãs, como peças desse instrumento. Olha aí como é que o homem é um instrumento, é uma peça de um jogo político. O homem é uma máquina, é uma engrenagem de uma máquina, né, para a indústria, para o comércio. Então você vê a desvalorização. Mas se existe alguém que valoriza o ser humano, que ama a ponto de dar seu próprio filho para morrer por ele, essa pessoa se chama Deus. Esse ser se chama Deus. Esse ser pessoal, né? Então, João vai dizer: aquele que nos ama, aquele que nos ama, que nos amou, que nos ama e nos amará, né? Porque esse amor de Jesus, esse amor de Deus, ele é eterno. Ele é eterno, né? Ele é imutável. Então, em Cristo, o ser humano é importante. A gente precisa entender isso. Que não é só uma questão de religião, não. O próprio Cristo valorizou o ser humano. E ele tanto valorizou o ser humano que ele mesmo se fez homem. Para restaurar essa humanidade caída. Nossa, por conta do pecado. Então, nós temos valor para Deus. Talvez para o mundo não, né? Para as pessoas, não. Para Deus, o homem tem valor. A vida humana tem valor. Para Deus, a vida humana tem valor. Ou seja, a vida passa a ter sentido. Qual é o propósito dos argumentos filosóficos? O sentido da vida. Qual o sentido da vida? Ora, Cristo, a vida humana em Cristo passa a ter sentido. Essa busca da humanidade, do homem em se achar, em se conhecer, a procura da felicidade, a procura do prazer. Meus irmãos, o prazer está em Deus. John Piper vai falar sobre isso. Que a satisfação, o prazer cristão, que ter prazer
ter prazer é algo divino, é algo satisfatório. Ah, a vida cristã é pesada, é agonizante. Não, irmãos, não. É para aqueles que não têm firmeza espiritual, aqueles que não conhecem verdadeiramente o Senhor. Mas o verdadeiro cristão, ele tem prazer em Deus. É o que o Piper diz, hedonismo cristão. Então, meus irmãos, a vida passa a ter valor, a valoração da vida, né? E quando Jesus resume os 10 mandamentos em 2, o que é que ele diz? Ama a Deus, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo. Amar esse próximo é justamente essa valoração do homem, para a qual a própria lei foi estabelecida, a lei do Senhor. Então ele nos ama de forma perfeita. E esse amor, ele foi a prova culminante desse amor, o clímax desse amor foi na cruz. A cruz. Em todo o processo da encarnação do Cristo, né, no esvaziamento, né, da kenosis, sem perder a sua divindade, o Jesus se fazendo homem já revela esse amor para com o homem. Mas o cume da revelação desse amor, a maior prova da revelação desse amor, está no sacrifício de Jesus. Está lá na cruz do Calvário. Olhe para a cruz e você vai ver o valor que a humanidade tem. Porque ele morreu pelo homem. Ele morreu pela raça humana. Ele morreu em favor da raça humana. Então é importante isso. E olhar para a cruz como um símbolo desse amor, né, a fonte, a essência desse amor, é também nos libertar, porque o amor nos liberta. O amor de Cristo, ele nos liberta. Ele nos libertou. Esse amor libertador revelado em Cristo e no seu sacrifício. Esse amor reconciliador, esse amor justificador, regenerador, esse amor perdoador, remidor, esse amor que nos resgatou das trevas, da condenação, do inferno, para o céu, para a eternidade com Ele. E através de sua morte, do seu sacrifício, da sua ressurreição, Jesus nos fez participantes desse reino que está entre nós. Nós vivenciamos esse reino. Paulo, escrevendo aos Efésios, retrata muito bem as vivências da igreja nesse reino, como cidadão do céu, mas também como cidadão da terra. Aí João está dizendo, verso de número 5, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino. Aí ele diz, sacerdotes. Você lembra de alguma coisa quando você ouve essa palavra reino e sacerdotes? Meus irmãos, lembramos da aliança de Deus. Lembramos da aliança de Deus feita lá no princípio, lá especificamente lá no Monte Sinai com Moisés. Quando Deus estabelece com Moisés uma aliança. E essa aliança, ela foi estabelecida no Éden, e aí ela vai passando de geração a geração, porque todas essas alianças, e aí eu entendo o aliancismo, né? As alianças como sendo fases de uma só aliança, para culminar em Cristo, que é a nossa eterna aliança. Foi por isso que essa aliança ela não foi quebrada. Por quê? Porque essa aliança aponta para Jesus. Então, reino e sacerdotes é justamente o perfil de todos aqueles que participam dessa aliança. Reino, olha, quando ele diz, nos constituiu reino e sacerdotes. Esse é o perfil. E aí, meus irmãos,
Irmãs, quando Deus diz a Moisés que, olha, vocês são minha propriedade exclusiva, vocês são reino e sacerdotes, revela a nossa responsabilidade como cidadãos desse reino. E o sacerdócio revela o serviço pelo qual a igreja foi chamada. A escolha de Deus por escolhendo um povo para ser seu, revela privilégio, mas também revela muito mais serviço, porque o papel do sacerdote é justamente mediar, ensinar, trazer o povo para Deus, ensinar as coisas de Deus ao povo. Então essa relação de apresentar a Deus, o povo a Deus e também Deus ao povo, tem esse caráter também. E o profeta, e muitas vezes, ele assumia também essa função sacerdotal. Olha, então nós não então esse sacerdócio não pertence apenas a uma linhagem. Quando Deus diz, olha, vocês são reino e sacerdotes, revela a nossa tarefa, o nosso serviço cristão. É importante que nós tenhamos essa percepção. E Martinho Lutero, na Reforma Protestante, ele vai restaurar, ou seja, ele vai reafirmar isso aí. Quando ele diz que cada crente é um sacerdote. O sacerdócio real, o sacerdócio do cristão. Martinho Lutero resgata isso aí. Por quê? Porque dentro da ótica de Martinho Lutero, a igreja, né, existia a igreja e os leigos, né? Então fazia essa diferenciação. Aí Martinho Lutero diz, não, cada crente é um sacerdote, ou seja, cada crente há uma responsabilidade. E quando Deus lá no Monte Sinai diz ao povo, diz a Moisés para que o povo fosse um reino e sacerdotes, o que Deus está dizendo, está responsabilizando cada um daqueles que foram escolhidos, daqueles que foram chamados. Então, o apóstolo João trata dessa questão quando ele diz isso, né? Quando ele fala que nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Louvado seja Deus. Então, precisamos entender o que a palavra está dizendo. Então, agora somos cidadãos do céu, né? Somos cidadãos do céu em Cristo. Por quê? Porque fazemos parte desse reino. Jesus veio inaugurar o reino então nesse reino nós temos uma mensagem, o evangelho. Nesse reino nós temos um mandato, vão, preguem. Nesse reino nós temos o poder, o Espírito Santo que nos capacita. Então, nesse reino nós temos um mandato, vocês vão e preguem e façam discípulos de todas as nações. Vocês têm uma mensagem, vocês não precisam inventar, vocês têm o evangelho que liberta, o evangelho que salva, e vocês têm o poder para fazer isso. O que eu quero que vocês façam é que vocês vão, preguem, ide, e vocês indo, preguem, façam discípulos, anunciem, sejam atalaias, sejam verdadeiramente participantes desse reino, sejam sacerdotes, ministrem as coisas do Senhor. Temos a palavra para ministrar, temos o Espírito sobre nós nos ungindo, né? Nos ungindo, somos ungidos para pregar. Então não é pela nossa força, não é pelo nosso QI, não é pela nossa racionalidade. Sim, também, Deus usa a nossa razão, claro. Ele também é um ser pensante, mas é pelo poder do Espírito. Então, somos cidadãos do céu, temos privilégios espirituais, mas também temos responsabilidades espirituais dentro dessa família, né? Perdão, dentro dessa família de Deus. Efésios 2,19 vai falar sobre isso. Então, nós desfrutamos do governo de Deus. E como sacerdotes possuímos íntimo acesso. Agora nós temos íntimo acesso. No passado, poucas pessoas tinham o privilégio de chegar à presença do Senhor. Ou era a figura do profeta,
ou a figura do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, uma vez por ano, se apresentava diante de Deus. Agora temos livre acesso, né? O véu foi rasgado. Então, desfrutamos desse reino e possuímos íntimo acesso ao rei desse reino. Temos aí, escrito aos Hebreus, capítulo 10, ele vai falar. Aliás, a carta aos Hebreus vai falar muito bem sobre essa relação sacerdote e oferta, se apontando para Cristo e falando também do nosso papel como nesse reino sacerdotal. E temos, aí, o escritor aos Hebreus vai dizer, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus. Ora, se no passado é chamado o dia da expiação, ou o dia do Yom Kippur, né, o dia do perdão, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue do animal, né, com muita cautela. Jesus cumpre todo esse ritual de uma vez por todas. Ele sem pecado, né, apresenta-se ele mesmo como oferta pelos nossos pecados, consumando a obra da expiação, a obra do perdão. Então, o escritor aos Hebreus, temos plena confiança para entrar nos santos dos santos. Onde é o santo dos santos? É o lugar onde Deus habita. No tabernáculo era o lugar onde Deus estava. Aí o escritor aos Hebreus vai dizer que nós temos liberdade, né? Mediante o sangue. Então nós entramos mediante o sangue. Aí no capítulo 10, verso 19, aí ele vai dizer, pelo novo e vivo caminho, que é Jesus. Então, somos sacerdócio santo, sacerdócio real de Deus. 1 de Pedro também vai explicar sobre isso. Capítulo 2, versos 5 e 9, o apóstolo São Pedro vai falar justamente sobre essa questão sacerdotal e traz à mente, novamente, essa promessa, essa aliança feita no Sinai com a figura de Moisés. Então, hoje, em Cristo, temos o privilégio ter acesso à presença de Deus. Somos ministros. A palavra ministrar significa serviço. Somos ministros, sacerdotes de sua obra entre os homens. Aí o verso 6. O verso 6 é uma doxologia, o verso 6. É um cântico. É uma adoração. Depois de dizer que aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, aí João diz, a ele a glória. A ele sejam a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O verso 6. O verso 6 revela a divindade do Cristo. João está revelando que ele é o Senhor, o Cristo é o Senhor. A glória e o domínio pelos séculos. A ele pertence a glória e o domínio. O que João está dizendo, ele está afirmando isso. Ele não está de certa forma, pensando, conjecturando, não. Ele está afirmando. É uma afirmativa, é uma adoração. João escreve em tom de louvor e ação de graças a Deus. É uma adoração a Jesus. Né? É uma adoração a Jesus. Então, revelando que Jesus, né, a glória e o poder, o domínio, a majestade, na verdade, João exalta a soberania de Deus, a soberania do Cristo. E é nesse tom de louvor e nesse tom de adoração a Deus que João exalta. E você vai perceber isso em muitas partes do livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 14. Você vai perceber que entre as perseguições e as lutas, as mortes, a tensão, né, a pressão que a igreja vai sofrendo, há lugar para adoração.
João nos ensina isso, né? Que mesmo em meio à angústia, mesmo em meio à perseguição, João nos ensina, e esse verso 6 é contundente, em nos revelar, em todo o livro do Apocalipse, que há um lugar para adoração em meio à aflição. Né? Há um hino na harpa cristã que diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então, meus irmãos, há lugar sim para o adorador em meio à tempestade. Né? Isso é fé, isso é reconhecer a Deus, que Ele é soberano, que Ele é o Senhor. E João retrata isso. João não tinha nem começado a ver as visões, a ter as visões. E ele já começa exaltando. Né? Por quê? Porque ele sabe quem ele está falando, com quem ele está falando, né? E de quem ele está falando. Então, irmãos, precisamos saber de quem nós estamos falando. Nós só vamos adorar aquele que nós conhecemos. O que foi que Jesus disse para a mulher samaritana? Vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos. Né? Pastor, é possível adorar aquilo que não se conhece? É, idolatria. Mas adorar aquilo que se conhece verdadeiramente, né, através das Escrituras, é adorar o Deus verdadeiro. E aí Deus se faz conhecido através da sua palavra para que nós o louvemos, o adoremos da maneira dele. Não é da minha maneira, não é da maneira da liturgia da igreja, da liturgia da instituição. É a maneira de Deus, né? É a maneira de Deus que é ser adorado. E Deus, irmãos, olha, se existe alguém mais minucioso naquilo do que Ele quer para Ele, essa pessoa se chama Deus. Lê o livro de Levítico e você vai perceber Deus preocupado com o detalhe de tabernáculo, com a cor das cortinas, com a cobertura, com o tipo de madeira, com o tipo de material que será usado na construção dos cálices, na construção da bandeja, tudo. Um Deus minucioso, tão minucioso que Ele mesmo escolhe quem vai fazer. Então, irmão, não é de qualquer jeito, não. Ninguém vai adorar a Deus de qualquer jeito, não. Tem que ter temor e tremor. E João nos ensina aqui. Ah, não, eu estou adorando a Deus. Adorando que Deus você está adorando? O Deus das Escrituras? O Deus que diz que como quer ser adorado? O Deus que diz que como quer ser servido? Ah, não, porque eu aprendi assim. Cuidado, você deve ter aprendido de uma maneira equivocada. Então, irmão, não é isso que eu estou dizendo, é as Escrituras. E a gente vai perceber isso em todo o processo do Pentateuco. Então, aí João diz, a Ele a glória, o louvor, né? Verso 6. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Então, João nos faz compreender que a expressão de louvor é parte integrante da batalha espiritual. Tá? Então, não deixe para cantar o hino da vitória lá no final, não. Comece a cantar agora. João nos ensina a cantar antes, durante e depois. Antes está aqui. Verso 6, capítulo 1. Depois das visões, depois de começa a perseguição, cante e louva. Né? Foi o que o profeta Abacuque disse. Olha, ainda que falte tudo, eu louvarei ao Senhor. Né? Eu vou adorar o Senhor. Eu vou confiar, porque adorar é confiar. Jó recebeu a notícia que morreram os filhos, acabou com tudo, perdeu tudo. Aí ele disse, não saí do ventre de minha mãe e não voltarei. Deus me deu, Deus me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmão, se você acha difícil louvar na adversidade, avalie quando se perde tudo. Como Jó, que adorou a Deus, que cantou um hino. Cantou um hino de adoração. Como Abacuque, que não estava entendendo o propósito de Deus para com seu povo, para com o povo pecador.
E Deus revelou a ele e disse: olha, Senhor, pode faltar tudo, mas eu vou adorar o Senhor. Então, o livro do Apocalipse nos ensina isso. Na perseguição, até mesmo na iminência da morte. Acredita-se que um teólogo neortodoxo chamado Dietrich Bonhoeffer, que morreu nas mãos do nazismo, ele é um teólogo alemão, e ele foi enforcado pelo sistema, pelo governo nazista, né? E aí acredita-se que ele, antes da sua morte, né, com a corda no pescoço já, ele começou a cantar a Deus. Muitos mártires da igreja foram queimados louvando ao Senhor. O próprio Estevão, o primeiro mártir da igreja, adorou a Deus quando estava sendo apedrejado. Ah, meus irmãos, como precisamos dessa fé. Ah, Senhor, só Tu pode nos dar. Só Tu pode encher o nosso coração de certeza que mesmo diante da adversidade, Senhor, seja no apedrejamento, seja na fogueira, seja em qualquer circunstância, Tu estás conosco. Precisamos aprender a louvar a Deus nas batalhas. O verso 7 do capítulo 1, João diz: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Então nós temos o verso 7, nós temos um alerta, né? Continua esse alerta urgente. O tempo é curto, o fim se aproxima, Cristo voltará em breve. Na verdade, esse texto do capítulo 1, verso 7, revela que Cristo está às portas. Ele vem, né? Ele vem. É o Cristo às portas, o Cristo que está voltando. E a sua volta requer de nós um retorno. Ou seja, ele está chamando. Respondamos agora o seu chamado. É uma convocação. Eis que ele vem com as nuvens. Está implícito uma convocação. É um chamado. Eis que ele vem com as nuvens. O drama da redenção está quase sendo completado. Ou seja, a consumação da obra de Cristo se consumará, né? Se findará com a volta do Senhor, com a sua volta. O clímax dessa consumação é justamente o retorno de Jesus. E é por isso, irmãos, que como igreja nós devemos responder esse chamado. O verso 7 significa que ele está vindo. Ele aparecerá, ele está vindo. Sua vinda é iminente. Sua vinda está em processo. O verso 3 do capítulo 1, ele diz: o tempo está próximo. Esta é a hora mais importante de toda a história da humanidade. É a volta de Jesus Cristo. Houve dois fatos importantíssimos na história. O primeiro já aconteceu. Foi Jesus ter vindo. O Deus se fazendo carne. O último será a volta de Jesus. Aí você diz: ah, pastor, mas houve outros. Eu sou historiador, em informação, claro. Mas nenhum evento na vida da humanidade, na história da humanidade, será comparado com a vinda de Jesus, a primeira vinda, e com a sua segunda vinda. Nenhum. Porque será glamouroso. O primeiro aos olhos dos homens não foi, porque ele veio humilhado, né? O primeiro, todo mundo aguardava ele chegando, mas ele veio confundindo, né, aqueles que o aguardavam, a religião judaica. Mas quem entendeu os tempos foi lá adorar. Os reis foram lá adorar, os reis magos, né? Mas agora
Ele virá em grande poder e glória. É por isso que João diz, ó, e todas as tribos da terra lamentarão. Porque quando ele virá com grande poder e glória, uma trombeta tocando, anunciando que ele está vindo, o atalaia de Deus avisando o anjo do Senhor, e aí muitos se lamentarão. Então, meus irmãos, o tempo está próximo. Isso é muito importante para a igreja. A igreja está muito dispersa. A igreja do Senhor. E a carta de Jesus às 7 igrejas, as cartas, né, revela justamente essa preocupação de Jesus com a igreja. Mas pastor, são 7, sim, mas todas elas representam uma única igreja. Porque só há uma igreja. Tem muitas denominações, mas só há uma igreja. E você faz parte dessa igreja que é salva. Eu não estou falando que você faz parte da igreja A, B ou C. Dessa igreja, dessa família. Isso é importante. Os segmentos, né, as igrejas, as nomenclaturas, elas são salutares, né? Uma comunidade A, B, C. Mas a verdadeira igreja é essa que vai para o céu. Não é a minha placa. Eu não vou chegar lá no céu dando carteirada. Eu sou de fulano de tal. Não. Lá não vai ter. Fulano, ciclano, fulano. É da igreja A. Não vai ter isso. Não vai ter, não. Vai ter aquele. Comprado pelo sangue de Jesus. Fulano, ciclano. Aí vai. Então temos que ter cuidado. Porque as cartas de Jesus dirigidas às 7 igrejas revelam a sua multiforme preocupação com o estado espiritual dessas igrejas. Que essas igrejas é a única igreja. Né? E são vários estados, são vários problemas que essas igrejas enfrentam. Na verdade, que é só uma. Embora um esteja em Éfeso, outro esteja lá em Esmirna, outro esteja lá em Pérgamo, um esteja lá em Tiatira, um esteja em Laodiceia, um esteja em Sardes, mas ela é única. Então essa direção, essa preocupação de Jesus é justamente com as igrejas. É por isso que esse alerta é urgente. O tempo está próximo. Eis que ele vem. Eis que ele vem. Eis que ele vem com as nuvens. Então, pastor, mas eu aprendi que ela vai ser depois que o anticristo, aí a igreja vai ser assim. Eu aprendi. Irmãos, tenha cuidado. Pois eu espero Jesus para ontem. Pode ter certeza. O crente, ele tem que andar com a sua luz acesa, a sua lamparina acesa, como a Virgem prudente. Então temos uma responsabilidade de servir ao Senhor, de viver para a glória do Senhor, de estar fazendo a obra. Então, meus irmãos, aí ele virá, né? Eles são processos, são os momentos que precedem a sua volta, e ele vai aparecer e estabelecer a consumação final do seu reino. E isso será com grande poder e glória. Que ele tem. Todo olho verá. Ou seja, todos perceberão. E alguns lamentarão. Olha aí o texto. Todos perceberão, não haverá dúvida. Não haverá dúvida. Quem é? Não. Todos o reconhecerão. É claro que a igreja, né? A igreja automaticamente vai conhecê-lo. Mas ninguém vai deixar, porque ninguém é indesculpável. Todos são responsáveis. A igreja e aqueles que não se converteram.
converteram. Aí vão olhar, os que não se converteram vão lamentar, mas os que se converteram vão dizer o quê? Glória a Deus, aleluia. Então essa é a certeza. Essa é a bendita esperança da igreja. Então, em sua primeira vinda, quando Jesus veio a primeira vez, a sua glória foi encoberta pela sua humanidade, né? Paulo disse que ele se humilhou assumindo a forma de servo. Então, na sua humanidade, ninguém viu glória nele, não, mas estava lá. Ninguém deu glória a ele, né, na sua humanidade, porque ele veio assumindo a forma de servo na sua primeira vinda, mas na sua segunda vinda, todos o verão, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Louvado seja Deus. Então, a vinda sobre as nuvens refere-se justamente a esse domínio de Cristo, a essa soberania de Cristo, profetizada lá em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, verso 13 e 14, havia uma profecia acerca dessa vinda, da vinda do Filho do Homem. E Jesus, o Marcos registra, o Evangelho de Marcos capítulo 14, registra quando Jesus diz: vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Jesus afirmou isso. E Daniel capítulo 7, irmãos, verso 13 e 14, eu queria fazer essa leitura com vocês, né? Quando diz, Daniel 7, verso 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, ou seja, a autoridade, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Está aqui, irmãos. Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14, apontando justamente para o que João está dizendo em Apocalipse, capítulo 1, verso 7. É o cumprimento dessa profecia. E Jesus, no seu ministério terreno, falou sobre isso. E os evangelistas registraram isso. Mateus 26 está registrado isso. Então, ei, o Filho do Homem, vereis o Filho do Homem. Era o título que Jesus mais gostava de utilizar. Era o Filho do Homem. Esse era o título mais utilizado por Jesus e que utilizou com mais frequência para indicar a sua pessoa. Você tem uma ideia? Mais ou menos 69 vezes esse termo, Filho do Homem, está nos evangelhos sinóticos. Pastor, o que é evangelho sinótico? São os evangelhos semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas. E nesses três evangelhos chamados sinóticos pela teologia, por causa da semelhança deles, dos textos, né? Do envolvimento desses textos, e revela que Jesus se utilizava desse termo, o Filho do Homem, apontando para Cristo, né? Refere-se à sua divindade. Então, esta vinda é certa, em sua ascensão aos céus, Jesus, né? Os anjos, varões galileus, porque vocês olham para as alturas? Esse Jesus que você ouviu subir, um dia voltará. Então, os próprios anjos, na ascensão de Jesus, lá em Atos capítulo 1, verso de número 11, Atos 11, há a promessa da sua vinda. O Filho do Homem voltará. Né? Essa questão, e o Filho do Homem aponta para essa questão divinal do Cristo. Então, a proximidade de sua vinda nos alerta a nos despertarmos. A nos despertarmos. A estarmos atentos. É tempo de acordar. É tempo de servir ao Senhor. Para que nós não sejamos como aquele servo negligente, que o Senhor entregou um talento, viajou, e quando voltou, foi o que o servo negligente fez? Enterrou. Enterrou com medo. Né? Eu tive medo.
Mas, na verdade, foi muito mais para revelar sua negligência. Deu uma desculpa, aí ele foi punido duramente, porque até o que ele tinha foi tirado. Meus irmãos, aquilo que é dado pelo Senhor é cobrado, e é mais cobrado. E eu acredito que Deus cobrará mais da sua igreja do que do povo. O juízo começa pela própria casa, diz o profeta. Então, é importante que nós estejamos acordados, estejamos atentos à volta de Jesus. Né? A igreja não pode estar dormindo, não pode. Precisamos estar atentos, acordados, vigilantes. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, ele fala sobre isso, sobre essa questão de nós conhecermos o tempo. Conheceis o tempo, capítulo 13, verso 11 e 12. Olha o que Paulo vai dizer aqui no capítulo 13, verso 11 e 12. Aí Paulo diz assim, ó, e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo está falando da volta de Jesus. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Olha aí. Então, Paulo está dizendo, olha, nós conhecemos o tempo e é chegada a hora. Quando Paulo diz conhecemos o tempo, Paulo está dizendo, ó, vocês conhecem as Escrituras. Vocês sabem quem falou. Paulo nos exorta, nós discernimos o tempo. O tempo. Ter um discernimento do tempo. E agora, irmão, naquele tempo a igreja não tinha Bíblia, não. Agora a igreja tem a Bíblia. Está aqui, ó. A minha está aqui. Pastor, como é que eu tenho um discernimento do tempo? Minha amiga, leia a palavra. Ah, não, mas é porque eu vi. Irmão, a palavra está aqui. Então, pastor, como é que eu discerno o tempo? O que é discernir? É fazer juízo das coisas. Como é que você discerne? Lê a palavra. Há dois tipos de discernimento. Né? O discernimento revelado e o discernimento de espírito. Mas todos eles são espirituais. Porque a palavra é espiritual. Então, meus irmãos, conhecer o tempo é discernir o tempo em que vivemos. Veja as coisas. E se você estudar a história da igreja, vai ver que em todo momento a igreja, todas as eras, os cristãos diziam, Jesus está às portas. Eu acredito que ninguém em sã consciência vai dizer, não, Jesus vem agora não. Porque o apóstolo Pedro escreveu uma carta, tinha gente não era nem dizendo isso, não, ele não volta mais não. Isso aí. E Pedro exortou duramente a essas pessoas que estavam negando a volta de Jesus. Ah, ele demora, ele está demorando. Meus irmãos, em todos os momentos da história da igreja, a iminência, a aproximação de Jesus para a sua vinda. Jesus está às portas. Tá? E já 21 séculos já passaram. Paulo, o que é que ele diz aqui nesse texto de Romanos 11? Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto. Século I. Paulo está dizendo que a nossa aproximação já está mais perto. Né? A nossa salvação, perdão, já está mais perto. Então, meus irmãos, em toda a história da igreja, os cristãos e as cristãs disseram, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não houve nenhum momento da história da igreja, não, só vem, ele veio para tal dia. Não, nem sei. Aí já passa 21 séculos. E qual é a fala da igreja? O que é que deve? Conheceis o tempo. Discernir espiritualmente o tempo.
O discernimento espiritual está arraigado justamente, esse discernimento espiritual do tempo, das coisas, está arraigado nas Escrituras, na revelação de Deus. Deus revelou o discernimento desses tempos. Não precisa ninguém estar adivinhando as coisas, não. É conhecer a palavra, é se submeter à palavra, é ouvir o que a palavra diz e não dizer aquilo que ela não está dizendo. É fazer uma exegese do texto, é não uma exegese. É ouvir o que Deus vai falar e não falar o que Deus, não falar o que eu quero que Deus ouça. E aí nós vamos ter esse discernimento, né? E o texto revela quem? Os crentes. Paulo diz que os crentes estão sonolentos. Há uma sonolência, ou seja, uma letargia. Paulo vai dizer isso, né? Deixemos, pois, aí ele vai dizer, verso 12, vai alta noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas, nos revistamos das armas da luz. Verso 11, desculpe. Já é hora de despertarem do sono. Paulo não ia dizer isso se os irmãos e as irmãs não tivessem dormindo. Então, é o despertamento para essa sonolência, né? É hora de se levantar, é hora de agir. A noite está passando, diz Paulo, e chegando ao seu final. O dia vai raiar. Ou seja, Jesus está voltando. O dia logo alvorecerá. O amanhecer da volta de Cristo está prestes a despontar. E há uma exortação de Deus para que nós nos acordemos, porque Ele está voltando. Aleluia. Aí o texto continua, né, em Apocalipse 1:8, quando diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando diz eu sou o alfa e o ômega, está falando do princípio e o fim. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o ômega é a última. Para nós seria o A e o Z, né? Eu sou o princípio, eu sou o fim. E quando Jesus diz isso, ele está reivindicando, né? Ele está dizendo que é Deus. Há uma reivindicação da sua divindade. Eu sou o alfa, eu sou o criador de todas as coisas, diz o Senhor. Eu sou o ômega, eu sou o fim de todas as coisas. E qual é o fim de todas as coisas na volta de Jesus? É a restauração de todas as coisas. É uma restauração da ordem criada. É uma restauração de um mundo que geme, que anseia por essa restauração. Paulo diz também que nós ansiamos por essa restauração, onde o mortal será revestido da imortalidade, onde o corruptível será revestido da incorruptibilidade. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu sou aquele que cria e aquele que introduz, que refaz todas as coisas. O fim, né? Ou seja, ele é o princípio e é o fim. Essa restauração final. Ele é o Senhor de todos. Ele é o Senhor de todos no passado, no presente e no futuro. Aí ele novamente diz aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, né? Então, para estabelecer essa relação de entendimento, né, para conosco, Deus fala com relação à nossa cronologia, presente, passado, presente e futuro. Mas nele, o passado, o presente e o futuro é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque o Deus, como Deus e soberano, ele é atemporal. Ele é atemporal. Eu sou o alfa e o ômega, abrangendo toda a criação. Antes dele,
Antes dele. Antes dele, nada. Antes dele, ele mesmo. Depois dele, ele. Né? Então, nada antes dele, nada depois dele. Né? Então, aí Paulo, Romanos 11, 36, aquela frase célebre do apóstolo, né? Porque por ele e para, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então casa muito bem com esse alfa e ômega, né? Revelando a sua glória, a sua majestade, a sua soberania, a sua deidade, né? Tudo redunda nele. O fim de todas as coisas é nele. O princípio de todas as coisas é ele. Então, por ele, porque dele, por ele e para ele. Aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Revelando a sua grandeza, revelando a sua majestade. Amém? Então eu quero agradecer a todos vocês que estão comigo, estão conosco. Eu vou abrir aqui para a gente encerrar esse momento, tá? Com as saudações finais. Eu vou ativar os comentários. Vocês podem fazer uma saudação, tá certo? Louvado seja Deus, a irmã Terezinha, a esposa do pastor Natalício, a presbítera Terezinha da igreja do Pirambu, né, está conosco. Obrigado, querida, Deus te abençoe. Pastor Salles também está conosco. Deus abençoe, meu irmão. Pastor Marcos Lourenço, né? Pastor Salles da Vila Manuel Sá, pastor Marcos Lourenço do Conjunto Esperança, da nossa denominação. Louvado seja Deus. Né? Pastor Francivaldo, na nossa congregação do Jardim Iracema, está conosco. Tá? Então, Deus abençoe a todos vocês. Estaremos voltando na terça-feira. Né? Na terça-feira. Ninguém quer fazer comentário no Instagram aí? Dá um tchau. Já ativei os comentários. Mas se não, eu quero agradecer a todos vocês. Amém. Que bom. Obrigado, querida. Que a senhora está sempre conosco, né? Ouvindo. E espero que possa trazer crescimento, edificação para a minha vida, né? E para a sua vida também. Todos que estão. Obrigado, obrigado. Se tem mais alguém no Instagram que quer dar um alô, pode falar. Eu só desativei nesse momento. Pastor Ávila. Que bom, pastor. Estaremos retornando na terça-feira, no nosso horário normal, de 8 às 9, tá certo? Estaremos retornando. Se você perder algum desses estudos, eles estão no YouTube, tá certo? Mas, obrigado, pastor. Mas seria bom vocês assistirem na hora, né? Porque às vezes YouTube, você... eu vou assistir, mas a gente acaba... É bem interessante, mas eu estou deixando gravado. Aconteceu algum imprevisto, né? Eu perdi e agora não vou mais. Não, tá lá no YouTube. A primeira palestra eu não coloquei no YouTube, porque tinha essas marcas de comentário no início. Mas a partir da segunda mensagem, que foi justamente o esboço do texto de Apocalipse capítulo 1, estará lá. Amém? Então, Deus abençoe a todos e vamos orar ao Senhor pedindo a sua graça. Pai, nós te louvamos, te agradecemos nesse momento. Abençoe os teus servos e servas que estiveram presentes. Nos ilumina cada dia, Senhor, nos faz despertar, Senhor, do nosso sono, que estejamos atentos, olhando, percebendo os sinais da sua vinda, porque para que teu nome seja glorificado na nossa vida e possamos despertar também a outros. E essa humanidade que está dormindo no sono do pecado, possa ser desperta pela tua palavra. E a tua igreja, Senhor, possa ser desperta, Senhor, também pela urgência da necessidade que temos de ser sal e luz para este mundo. Pai, no nome de Jesus, nos desperta, que possamos ouvir o som da trombeta, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.